Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus eterno. Quero saudar os irmãos esse sábado com a paz do Senhor Jesus, com a paz de Deus. Shalom, Shabbat Shalom. Que Deus possa abençoar a todos com paz. Irmãos, eu hoje não quero trazer aqui por enquanto, não é uma pregação de palavra, por enquanto é um esclarecimento que Deus me traz em frente. Não tenho eu tanta habilidade, mas eu creio que na humildade vocês vão compreender com as minhas palavras mais simples, com alguma coisa que também eu tive aqui a oportunidade de ler. E quero passar para os irmãos algo de muita relevância. Por favor, irmãos, ouçam, porque isso é importante. Passem para frente se vocês sentirem. Eu sei que muitos, às vezes, têm receio. Pode passar para frente. Isso é importante para o Evangelho, para nós que pregamos o Evangelho, não para aparecer a nossa pessoa, porque eu sou uma pessoa que não tenho, vamos dizer assim, nenhuma graduação teológica, nada disso. Apenas eu falo aquilo que eu leio nas Escrituras e que às vezes eu pesquiso em outros lugares para mim aprender. E através da oração, sempre com oração, eu peço a Deus que me ilumine. Como vou fazer agora uma pequena oração para apresentar todos os inscritos no meu canal, os enfermos. Teve pessoas que pediram oração por pessoas enfermas, por crianças. Nós vamos apresentar agora. Senhor nosso Deus e Pai, do céu e também da terra, em nome de Jesus, o teu santo Filho, queremos apresentar, Senhor, muitos irmãos que estão passando por dificuldades. Primeiro queremos te agradecer por tudo que tu tem feito por nós e também por muitos irmãos que até estão inscritos nesse canal, que estão passando por dificuldades, Senhor, como também a tia da nossa irmã Sheila, que me pediu oração pelo seu parente, não me lembro agora, Senhor, se é seu filho, seu neto, que está passando por uma dificuldade, ou alguém que está passando por algum processo de gravidez. Me foge da mente agora, mas seja lá o que for, Senhor, em nome de Jesus, o Nazareno, envia o teu anjo agora naquele hospital, naquele lugar onde está aquela senhora, aquela alma, aquela criança, e faz um milagre, Senhor, porque tu tens poder no céu e na terra. Nós somos testemunhas, tu já nos deu a graça de ver paralítico andar, Senhor, de ver pessoas que estavam com Covid ser libertas, Senhor, há pouco tempo. Mesmo, Senhor, um esposo de uma senhora, Senhor, que nos pediu oração, os médicos não davam mais condições, e o Senhor estendeu a sua mão e colocou em liberdade, Senhor. Não que fosse nós que fizemos alguma coisa, nós apenas pedimos a Ti, porque nós não temos poder nenhum para fazer nada, Senhor. E te agradecemos também pelos médicos, Senhor, que Tu usou, porque se Tu não abençoar as mãos dos médicos, Senhor, de nada também acontece. É lógico que Tu não precisa do homem para fazer um milagre, mas tu colocou eles também como um instrumento nas tuas mãos, e queremos agradecer a Deus por ter esses instrumentos, dar saúde para eles também, para que eles possam continuar trabalhando com esse amor e com esse afinco em favor das pessoas que os procuram. Senhor, abençoa a sociedade, tanto de toda a face da terra, aqui na Europa, na Ásia, nos continentes do mundo, Senhor, também na Itália. Eu tenho ali vários amigos, Senhor, como o irmão Lúcio, sua esposa, seus filhos, sua filha, como também na Inglaterra, também na França, na Bélgica, na Noruega, na Ilha da Madeira, Senhor, enfim, Senhor, e na Suíça, enfim, Senhor, Tu sabes todas as necessidades no Brasil, em Portugal, enfim, Senhor, não vamos relatar aqui todos os nomes, porque são muitos, na África, na Síria, em Israel. Senhor, tem misericórdia pelo amor do Teu nome. Cumpre a Tua promessa e dai-nos força, Senhor, de resistir os dias maus que ainda estão por vir. E dai-nos saúde para continuar a pregoar o Evangelho da salvação. Nenhuma placa denominacional, Senhor, mas o Evangelho de Cristo que salva o homem e livra o homem do pecado. Guarda a nossa família, os nossos entes queridos, nossos filhos, Senhor, aqueles que são parte do nosso sangue e aqueles que fazem parte do agregado da nossa família também. Entregamos tudo nas Tuas mãos, pedimos a proteção sobre todos, em nome do Senhor Jesus que vive em eterno. Amém.
Então, irmãos, se faltou alguma coisa, eu sei que o Senhor completa pelo seu Espírito Santo, porque nós não vamos aqui demorar muito nesse vídeo, porque eu ainda quero fazer, Deus vai me dar graça de ainda fazer outro vídeo hoje, com referência a uma parte que Deus me trouxe também em frente, para edificação também das nossas almas. Eu creio que tudo que nós fazemos para Deus ainda é pouco em relação àquilo que Deus tem feito por nós. Irmãos, que nós não tratamos de denominações religiosas. Eu não vou citar nomes de denominações aqui. Eu vou falar de Jesus Cristo, a graça, a verdadeira graça, o único que tem poder para salvar o homem. Certo, irmãos? Não quero ofender ninguém e nem deixar ninguém triste. Porque, na verdade, eu não vou falar de mim, vou falar daquilo que está escrito. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir a vocês, por gentileza, que prestassem atenção, porque o tema do assunto que eu vou falar é a respeito da volta do Senhor Jesus, do Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo Messias, certo, irmãos? Muitas às vezes ouvem eu falar Yeshua HaMashiach. Eu aprendi com um rabino messiânico, quer dizer, com um rabino que crê no nosso Jesus, no nosso Messias, que Yeshua quer dizer o nome de Jesus, porém ele foi transliterado do hebraico para o grego, por causa da nossa fonética. E ele disse que, para mim, isso eu aprendi de um rabino, irmãos, de um rabino que era ortodoxo e hoje é um rabino cristão. E ele chama Jesus de Yeshua. Eu aprendi com ele, estive com ele várias horas, conversamos muito, tenho aqui o contato dele. E ele tem batizado muitas almas ali em Israel, que têm se tornado messiânicas ou cristãs. Certo, irmãos? E ele continua uma obra ali muito linda. E eu tenho grande estima por esse irmão, por ver as suas qualidades. Não estou exaltando ele, toda a glória seja dado a Deus. Não vou falar nem o nome dele aqui, mas a humildade, irmão, e a posição que ele tem, a cultura, o conhecimento, é arqueólogo, escritor. Deus me deu a graça de estar junto com esse senhor, fala 7 idiomas. Então foi fácil me comunicar com ele, embora o meu inglês é muito ruim, mas eu conversei com ele em espanhol. Ele também conhecia um pouco de português, às vezes eu errava o espanhol, misturava com portunhol, enfim. Certo que Deus de nós entendermos e nós ficamos amigos e ficamos nos comunicamos de vez em quando pelo WhatsApp. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é a respeito da volta do Senhor Jesus. Nós vamos dar início numa leitura, vai ser alguns versos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 11. Então está escrito aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 9 e 11. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Glória ao nome santo do Senhor. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de brancos, que lhes disseram: varões, por que vocês estão olhando tanto para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês, nessa Bíblia aqui diz assim, na outra diz dentre vós, foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Atos 1, 9, 11. Então aqui já estavam aqueles 2 anjos profetizando para os apóstolos aquilo que o Senhor já havia falado. E que muitos estão dizendo, mas já faz tanto tempo que Jesus Cristo falou isso, até agora ele não voltou. Irmãos, você tem que dar graças a Deus que ele ainda não voltou, porque talvez muitos não estão preparados para a volta dele ainda. Então nós não precisamos ter pressa. Deixamos o Senhor, ele sabe o tempo de todas as coisas. Nós observando
os cataclismas, os terremotos, os acidentes. Ainda há poucos dias houve um acidente em Israel, numa festa, e morreram muitos judeus, coisas assim que nunca ocorreram, irmãos. Terremotos, até no Brasil houve terremotos esses dias, há 11 horas atrás houve terremotos. Eu estou contando aqui da hora de Portugal, mais ou menos 11 horas atrás houve um terremoto numa região do Brasil. Não foi um terremoto muito grande, mas houve terremoto. Sons nos céus, que ninguém sabe explicar de onde são esses sons. Os cientistas têm uma teoria, outros têm outra, mas não há uma explicação lógica a respeito disso. São coisas que estão escritas também na palavra de Deus, que haveriam sinais nos céus. Se vocês procurarem em Lucas, Mateus, ali no Lucas, salvo erro 21, fala Lucas 21, vamos ver o que está escrito em Lucas 21, irmãos, para nós não falarmos alguma coisa que depois nós temos que corrigir, porque teve um vídeo aí que eu falei uma coisa que eu tive que corrigir, mas eu creio que todos entenderam, porque eu não estava lendo nada, estava tirando diretamente, então é difícil a gente às vezes guardar tudo, irmãos. Se bem que eu só me sinto bem quando estou falando das coisas de Deus, irmãos, é a única coisa que me conforta. Deus sabe por quê. Então, se nós olharmos aqui, o sermão profético continua. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que é chegada a sua desolação. Então, nós estamos vendo acontecer em Jerusalém diversos movimentos, certo, irmãos? Nós sabemos que Jerusalém será protegida por Deus, irmãos, certo? Também diz aqui, irmãos, no versículo 25 de Lucas, no versículo 21, versículo 20, diz sobre Jerusalém. Capítulo 21, versículo 20, diz sobre Jerusalém cercada por exércitos. Capítulo 21 de Lucas, versículo 25, haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra, e angústia das nações em perplexidade pelo bramido das ondas, e os homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Tudo isso nós já estamos vendo, irmãos. Os barulhos das ondas, tsunamis, lugares que têm dado tsunamis, terremotos, até no Brasil, em alguns lugares no Nordeste. Não vou dizer que são em escalas, grandes escalas, mas lugares que a gente nunca ouviu falar que houve terremoto. Aqui mesmo em Portugal, vários incêndios em algum lugar já surgiram ano passado. Foi uma época de muito incêndio. Vulcões, o Círculo de Fogo do Pacífico está praticamente vários vulcões entrando em erupção, jogando fumaças, soltando lavas. São todas as intempéries da natureza se manifestando, que podemos nós entender, irmãos, que isso são, não vou dizer que é o fim do mundo, mas são os princípios das dores, porque ainda falta muitas almas para crerem, irmãos. Porque se formos analisar hoje, no planeta Terra, onde nós vivemos, nós somos em aproximadamente 7 bilhões e alguma coisa. Dizem alguns que está quase perto de 8 bilhões. E ainda há muitos porcentos dessa população. Eu estive lendo há poucos dias que mais ou menos de 30% ainda não ouviu falar do Evangelho, irmãos. Isso daí é uma coisa... E os que ouviram falar de uma forma assim, só ouviram falar, mas ninguém explicou nada a respeito de Cristo, da salvação. Vejamos a Coreia do Norte. Falamos da Coreia do Norte. Lá existe um regime fechado. Um regime que os cristãos, não vou dizer que não tenha cristãos lá, mas se são pegos, são mortos. São condenados à morte. São muito poucos. E um país com uma população imensa. Será que Deus não vai salvar ninguém de lá? No Sudão, irmãos, em outros países. E agora vemos um movimento novamente do Daesh, que está na África, irmãos. Estava em Moçambique. Daesh quer dizer o ISIS, que mata cristãos, que detesta cristãos sem nenhum tipo de motivo, mata crianças e tudo. São um grupo terrorismo. Aqui nós chamamos de Daesh. No Brasil, em outros países, fala ISIS, Estado terrorismo, Estado Islâmico, que quer montar um Estado islâmico, quer dizer, querem islamizar, quer dizer, querem tomar conta da terra.
criar um reino islâmico. Isso traz problemas até para a Europa, porque em alguns países da Europa que liberaram muitas das vezes a entrada de pessoas refugiadas simples, entre estes entraram pessoas infiltradas, que a gente não sabe quem é, não é? Por isso que tem de vez em quando havido algum atentado na França. Graças a Deus aqui em Portugal nós não temos nenhum tipo desta atitude. Por enquanto Deus tem guardado Portugal, o governo português tem sido muito cauteloso sobre a entrada de pessoas nesse país. Isso é uma coisa que nós devemos dar glória a Deus e continuar orando por Portugal nesta parte, que o governo realmente tem trabalhado em favor da sua população. Mas existem países, não desfazendo desses países, que fazem parte da União Europeia, mas que infelizmente deixaram uma pequena abertura e infelizmente pela bondade dos seus líderes, entre aspas, não sei se isso é bom, se não é bom, Deus conhece os corações, não estou aqui para julgar ninguém, deixaram entrar pessoas porque tinham crianças, porque tinham... E essas pessoas, muitas delas eram pessoas ligadas ao Daesh. E hoje elas já praticaram terrorismo na França. Vocês lembram de quando foi atacado aquela danceteria na França, quando foi atacado ali nos arredores da França também, uma pessoa que subiu na calçada e atropelou pessoas. Uma coisa inadmissível, irmão, que nós não podemos concordar. Temos que orar pelos nossos conterrâneos, que estamos dentro de um país, estamos dentro de uma união, nós não podemos misturar as coisas. Devemos orar por eles para que Deus guarde os cristãos que estão lá, irmãos, independente de qual denominação, porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar por todos os homens. Porém, irmãos, vejamos que tudo isso se cumpre e nós não sabemos até quando isso vai só ficar aqui nessa região, na região da África, ou se instalar, entende, irmãos? Porque isso pode chegar no Brasil e não é difícil, então nós não podemos dizer, aqui nunca vai acontecer. É uma coisa que o homem, ele tem em si, comigo nunca vai acontecer isso, comigo eu nunca vou ficar com essa enfermidade, comigo eu nunca vou sofrer um acidente. E não é assim. Nós temos que saber que todos estão sujeitos, porque todos estão debaixo do céu, e debaixo do sol e debaixo da lua. Então nós temos que nos precaver na oração. Irmãos, deixemos-nos essas picuinhas de lado, coisas que são pequenas, e vamos nos unir a Jesus Cristo, para que nós sejamos guardados por Ele, porque somente quando é guardado por Ele é que podemos então sermos encontrados, preparados para esse dia. Porque lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 e 39, irmãos, está escrito também, os irmãos prestem atenção, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, irmãos, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 e 39. Ele disse também em Marcos, no capítulo 13, versículo 32, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Também, irmãos, se nós formos ver outro livro, Mateus 24, 42, 44, diz assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, que se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Vou repetir, Mateus 24, 42, 44. Mais outro versículo para encerrar, irmãos, para não cansar vocês e o vídeo não ficar muito longo. Se bem que isso é muito importante, se fosse para ler outra coisa ou ver outra coisa, talvez os irmãos ficariam o dia inteiro, mas isso aqui, irmãos, prestem atenção, eu estou dando um alerta, o Senhor me despertou para isso.
Por isso separei esses textos, irmão. Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Presta bem atenção. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele com quem? Com Jesus Cristo. Não está falando em reunião em igreja. Tem muita gente brigando por causa de igreja, irmão. Por causa de igreja no sentido de pedra. Porque não é isso o conceito de igreja para Deus. A primeira igreja de pedra construída foi depois de Cristo e ainda não foi uma igreja evangélica. Então não se trata de um prédio. O prédio é uma casa de oração. Já expliquei isso para os irmãos, certo? Não quero ser repetitivo, já sendo, certo, irmãos? Então diz, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia. Você não vai se abalar por tudo isso que eu falei. Eu vou me abalar agora, vou ficar com medo, o Senhor vem agora. Não, não é para se abalar, quer por profecia, presta atenção, quer por palavra, quer por carta, supostamente. A vinda de nós, quer dizer, eles mandando as cartas, alertando, que ninguém se abalasse, ele quis dizer, como se já o dia do Senhor já tivesse chegado, entendeu, irmão? A pessoa fica pensando, eu acho que é amanhã, eu acho que é depois, acaba perturbando a sua mente, deixando as coisas seculares por fazer, achando que o Senhor vem no outro dia. Não se abale, não se abale. Não deixe que ninguém também vos engane de modo algum. Antes daquele dia, a apostasia então será revelada. Antes que ele venha, será revelada a apostasia. Qual a apostasia, irmão? O homem do pecado, quer dizer, o anticristo, ele se manifestará em carne. O espírito dele já está atuando, mas antes que o Senhor venha, ele se manifestará em carne. O homem do pecado, filho da perdição. E esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses 2, 1, 4. Então, irmãos, ele quer sentar no santuário de Deus. Presta atenção. Até hoje, nós sabemos que Deus não habita em templos por mão de homens. Então, até hoje, santuário é onde mora o santo. Onde mora o santo? O Senhor Jesus falou que ele habita dentro do nosso coração, certo? Então, o anticristo, ele vai querer tomar parte também da nossa vida espiritual, mas não vai conseguir porque nós estaremos protegidos se nós estivermos na palavra. Mas diz também que ele vai sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então ele não vai proclamar que ele mesmo é Deus de dentro de um coração. Ele vai ter que ter um lugar para se sentar, um trono. E aonde será esse trono? Bom, nós, dentro daquilo que nós compreendemos, houve dois templos. O templo de Salomão, construído em Jerusalém, filho de Davi, e depois o templo de Herodes. Né? E depois do templo de Herodes houve uma destruição, certo, irmãos? Em Jerusalém, por volta dos anos 70, pela invasão de Roma. E Roma foi disperso. Israel foi disperso pelo mundo, onde houve muitos ataques contra judeus, antissemitismo, contra os hebreus, vamos dizer assim. Contra os hebreus, antissemitismo e tantas coisas. A guerra, onde Hitler mandou exterminar muitos judeus. Até que, em 1948, como vocês já sabem, foi formado a ONU, Organizações das Nações Unidas, e ali houve uma reunião para deliberar um Estado para Israel, sendo que aquela terra já era de Israel. Então, em 1948, talvez muitos não sabem, houve uma votação, e o veto Minerva, quer dizer, o veto de vitória, quem Deus se usou para dar esse voto foi um brasileiro, se chamava Oswaldo Aranha. Israel então teve liberdade de retornar a Jerusalém. Então, quando vocês ouvem assim, numa reportagem, que Israel anexou aquela parte, a sua terra, irmão,
Isso é coisa ocidental. Israel não anexou nada. Aquilo já pertencia a Israel desde a época de Abraão. Mas eles querem culpar Israel, que Israel está anexando terras que não é dele. Isso é algo midiático, que a mídia convencional sempre quer prejudicar Israel. Quando eles atacam Israel, vocês quase não veem notícias na TV, pode procurar. Mas quando Israel revida, aí eles levantam contra Israel. Por quê? Porque tem que cumprir a palavra, que Israel tem que ser odiado, ele vai ter que ser cercado, vai ter que ser sitiado. O próprio Cristo, o Senhor Jesus, combaterá por eles na guerra do Armagedron, guerra de Gog e Magog, certo, irmãos? Então nós temos que aguardar com paciência e com oração, não nos desesperarmos. Tem muitos irmãos que andam vendo canais na internet, que nós temos que comprar comida, ir para o mato, ir para não sei para onde, morar em fazenda e não sei o que, deixar a cidade. Irmão, não adianta nada. Isso daí é ilusão. Aonde a pessoa estiver, se ele for cristão, mas o Senhor Jesus vem buscar a igreja. Sim, ele vem buscar a igreja. Mas não está escrito, são 7 anos, não é? Do reinado do anticristo. Ok. Mas você sabe se ele vai vir buscar em 3 anos e meio, ou se ele vai vir buscar depois, quando estiver terminando os 7 anos? Não está escrito isso. Eu não sou pró e nem pós e nem pré-tribulacionista. Eu sou aquilo que a Bíblia quer que eu seja, que eu creia nela, certo, irmãos? Não há um debate aqui sobre isso. Cada um tem direito de crer no que quer crer. Eu apenas creio que tem que ter a manifestação do homem do pecado. Eu quero passar para vocês esse esclarecimento. É um vídeo longo, mas eu peço que vocês ouçam. Se preparem com oração. Oração. Porque havendo oração, muita oração, há muito poder. Pouca oração, há pouco poder. Que a oração, ela não deixa faltar o pão, não deixa faltar a água, e não deixa faltar o cobertor, e não deixa faltar principalmente a proteção. Porque aquele que ora com sinceridade a Deus em nome do Senhor Jesus, sobre toda a glória haverá uma proteção. Perdoe, este vídeo foi um pouco longo, mas eu creio que todos entenderam e gostaria que vocês escutassem até o fim. Canal de Evangelismo, irmão Raul Simões. Deus abençoe a todos, shalom e a paz de nosso eterno Deus. Deus os abençoe. Amém.